a nossa saudação e o nosso registro às seguintes presenças. Presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, Hélio Gomes Coelho Júnior, em nome de quem saudamos toda a diretoria presente. Procurador-Geral do Estado, representando a governadora Cida Borghetti, Dr. Sandro Marcelo Kozikoski. Os desembargadores federais, Fernando Quadros e Luiz Fernando Volk Penteado. O diretor do foro, juiz federal Marcelo Malucelli, em nome de quem agradecemos aos demais juízes federais presentes. Os desembargadores Telmo Xerém e Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, em nome de quem agradecemos também os desembargadores do Tribunal de Justiça presentes nesse encontro. O vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Gilberto Ferreira. Nosso registro também agradecimento à presença da representante da presidência do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Rosemarie Diedriches Pimpão. Da presidente da AMATRA, Camila Caldas. Do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Glaucio Araújo de Oliveira. Do presidente da APEP, Dr. Herodes Cortiano Júnior. Do representante da Uninter, o vice-reitor, professor Dr. Jorge Bernardi. Nosso agradecimento também ao reitor da Unicuritiba, Dr. Arnaldo Rebelo. Presidente do IASP, Dr. José Horácio Rezende Ribeiro. Registro e agradecimento também ao presidente do Movimento Pro Paraná, Marcos Domakoski. Ao vice-presidente do IBRAED, Alexandre Pasqualini. Aos presidentes e vice-presidentes do Graciosa, Glaucio Fernando Bley Filho e Gustavo Mussi Milani. A coordenadora-geral da Escola Superior de Advocacia, doutora Graciela Marins. Ao deputado federal Gustavo Frutti. Vereador Paulo Salamone, o representante do reitor da PUC, Roberto André Orestes. As senhoras e os senhores advogados que aqui se encontram. Para lhes dar as boas-vindas e fazer a saudação inicial deste encontro, convidamos a fazer uso da palavra o presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, Dr. Hélio Gomes Coelho Júnior. Caríssimos, boa noite. Ao redor do ilustre magistrado Carlos Eduardo Thompson Flores Lentz, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com jurisdição nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, reúne-se a comunidade jurídica paranaense. Sim, porque aqui estão todos os representantes e membros dos tribunais, ministérios públicos e procuradorias do e no estado do Paraná, que se juntam à advocacia, às universidades, escolas de direito e associações de classes jurídicas e não jurídicas, que prontamente a comunidade jurídica paranaense acorreu à convocação do Instituto dos Advogados do Paraná, a mais antiga, já secular, entidade da advocacia, para o fecho da celebração dos 30 anos da Carta Política que nos conduz. Foi no dia 5 de outubro que abrimos o calendário de reverência à nossa Constituição da República, quando aqui esteve, e hoje também nos prestigia, o presidente dos Institutos dos Advogados de São Paulo, advogado José Horácio Ralph Rezende Ribeiro, a fazer ponderado presságio com estimulante título, Constituição de 1988, para onde vamos? Em igual dia, agora em novembro, ouviremos a erudita oração do desembargador Thompson Flores, que trará à baila o pensamento do francês Pierre-Marie Nicolas Léon-Duguy, advogado, professor e jurista que viveu seu tempo entre os séculos XIX e XX, sob o instigante viés da influência das suas lições no constitucionalismo brasileiro. Em um Brasil renovado, que em outubro elegeu 513 deputados, 54 senadores, 27 governadores de estados e do Distrito Federal e o seu presidente da República,
o Instituto dos Advogados do Paraná, a quem toca a defesa do Estado Democrático de Direito e, com igual denodo, a dignidade, o prestígio e os interesses da justiça e da advocacia, quer reafirmar agora o seu incontido compromisso com a incolumidade da Carta Constitucional. Permitam-me encerrar com a poesia de nossa Helena Collodi, que em 1988, quando nascia a nossa Constituição, escreveu assim: quem é essa que me olha de tão longe, com olhos que foram os meus? Em nome de nossa diretoria e de nossos associados, agradecendo a presença de todos, damos-lhes, senhor desembargador federal Thompson Flores, as melhores boas-vindas. Recebamos, então, com uma calorosa salva de palmas, o nosso ilustríssimo palestrante Thompson Flores. Que melhor... Muito obrigado. O nosso ilustríssimo palestrante, que melhor nos dirá sobre ela, que nos olha e nos conduz, tem 30 anos e 1 mês. Muito obrigado, seja bem-vindo, desembargador. Em tempo, queremos agradecer e saudar a Itaipu Nacional, em nome do diretor jurídico César Eduardo Zilioto, do diretor executivo brasileiro Marcos Vitório Stan. Também registramos a presença do professor Dr. Benhur Gaio, reitor da Uninter, e ainda o representante da Universidade Federal do Paraná, o professor Dr. Paulo Ricardo Opusca. Senhoras e senhores, já como anunciado, convido a vir à frente nosso ilustre palestrante, desembargador presidente do TRF4, que recebe mais uma vez a nossa calorosa saudação, desembargador Thompson Flores. Senhoras e senhores, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o privilégio para mim de poder falar perante um auditório tão seleto, neste clube maravilhoso, e que contamos com a presença com o que há de melhor do direito do nosso valoroso Estado do Paraná. Agradeço a todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do distinto presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, professor Hélio, e quando Sua Excelência me fez esse convite, dentro das comemorações dos 30 anos da nossa Constituição, eu sugeri a ele falarmos sobre Léon Digui. Foi, Rui Barbosa chamava o príncipe dos constitucionalistas franceses, né? No momento em que fala-se tanto na Constituição, depois de 30 anos, é um momento que nós já podemos fazer, digamos, a avaliação dela, né? O passar do tempo, os aspectos positivos, os aspectos negativos, o que precisa ser aprimorado, e eu acho que nada mais justo que se revisite Léon Digui. Léon Digui foi um autor muito citado, foi introduzido praticamente no Brasil pelo grande Rui Barbosa. Ele praticamente foi ele, com a República, que introduziu Léon Digui. Em 1978, visita o Brasil, em visita oficial, o então presidente da França, Valéry Giscard d'Estaing. Foi uma visita muito aguardada no Brasil, porque a última visita de um chefe de Estado francês dera-se exatamente 10 anos antes, quando o presidente de Gaulle visita o Brasil. E eu não sei como está hoje, como estão a prática no Supremo Tribunal Federal, que mudou bastante, mas quando o presidente da República visitava o nosso Brasil, ele fazia uma visita, naturalmente, ao presidente da República, ao presidente do Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. E no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal era designado um parlamentar para fazer a saudação a ele, e no Supremo Tribunal Federal este era o hábito. Eu confesso que eu não vi mais isso se repetir, ou pelo menos então não teve essa cerimônia, a projeção que teve em outras épocas. Nessa visita histórica,
Valéry Giscard d'Estaing foi saudado no Supremo Tribunal Federal pelo eminente e saudoso ministro Rodrigues Alckmin, que casualmente faleceria 2 meses depois. Foi o último discurso oficial que ele proferiu na corte. O ministro Rodrigues Alckmin, um dos maiores juízes do Brasil, um magistrado de carreira do Estado de São Paulo, que preenche no Supremo Tribunal Federal a vaga de Moacir Amaral Santos. Esta vaga, só para os senhores terem uma ideia, para ela foi convidado o professor Miguel Reale, que disse que declinou porque disse que não estava à altura daquele cargo. Os senhores vejam, assim, como se encarava um convite para o Supremo Tribunal Federal. Rodrigues Alckmin é convocado para essa vaga. Já estava há 6 anos do Supremo, quando profere esse histórico discurso. E por que eu estou mencionando esse discurso? Porque ali, e esse discurso hoje faz parte do relatório da presidência do Supremo Tribunal Federal de 1978, e eu imagino que já esteve, inclusive, disponível na internet. Rodrigues Alckmin faz nesse discurso uma análise da influência do direito francês no direito brasileiro. E ele até menciona uma expressão muito particular que ele cunhou, quer dizer que a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial, ela é o atestado de emancipação política do Brasil. Essa é uma expressão dele, porque ali corporifica-se a nossa independência política, que acontecera 2 anos antes, passa a se corporificar também numa carta política brasileira. Tá? E ele ali refere à influência do direito público francês, que ocorreu no Império, iniciou-se no Império. No Império nós não tivemos o controle de constitucionalidade, né? Mas nós tínhamos o contencioso administrativo, que julgava as questões de direito público com recurso para o Conselho de Estado. E o Conselho de Estado era presidido pelo nosso soberano, o imperador Dom Pedro II, que era um homem muito culto, diga-se de passagem. Então, ali se formou a doutrina, digamos, a influência da doutrina francesa, né? O primeiro catedrático de Direito Administrativo da França, eu tinha uma professora que lembrava muito, era o Barão de Gerandot, que teve grande influência, digamos assim, sobre toda a Europa continental e também no Brasil, que se imbuiu muito e foi muito influenciado por essa doutrina. Com a República, o controle de constitucionalidade das leis, aí a influência dos grandes constitucionalistas ingleses, norte-americanos e franceses. E dos franceses, um papel muito particular destacado a Leon de Guy, principalmente por o grande Rui Barbosa, né? Que é praticamente o homem que concebeu a primeira Constituição republicana. Leon de Guy nasce na segunda... Eu vou apenas traçar rapidamente para situarmos ele, e depois farei alguns comentários importantes da obra dele que marcaram no Brasil, comparando situações históricas do Brasil, para não ficar algo maçante. A obra dele, se nós fôssemos conversar aqui, nós passaríamos meses. Leon de Guy nasce na segunda metade do século XIX e faleceu até cedo, em 1928. Ele não chegou a assistir, conversava há pouco com o professor Pasqualini, um conhecedor profundo das obras de Guy também, ele não assistiu ao término da última edição do Tratado de Direito Constitucional, que foi se ampliando. A primeira edição é esta, aqui está o segundo volume, de 1911, que eu irei conversar alguns aspectos dessa obra que eu destaquei para os senhores. A segunda edição inicia-se em 23 e a terceira edição se inicia em 1925 e se conclui em 1930, 2 anos depois do falecimento já de Guy. A primeira edição tem 2 volumes, a segunda em 4, a terceira em 5. Em 1970 se faz uma reimpressão na França dessa obra, coisa rara na França, mas que nunca ultrapassou os 2 primeiros volumes, pelo que eu tenho conhecimento. Leon de Guy é um dos primeiros constitucionalistas. Ele passa quase toda a sua existência como professor da Universidade de Bordeaux, onde ele vem a se formar, e como ele sofre uma grande influência, pelo menos nos anos iniciais, de Herbert Spencer e o evolucionismo, e é colega e contemporâneo de Émile Durkheim, um grande sociólogo francês. No pensamento constitucional, ele também é sociólogo, cientista político, mas vamos tratar aqui apenas do pensamento constitucional e no que ele influenciou diretamente o Brasil, o pensamento constitucional brasileiro. Ele é um homem que viaja muito, coisa rara naquela época. Ele passa extensas temporadas em Buenos Aires,
Ele fica uma semana, mais de uma semana, e profere um ciclo de palestras na Universidade de Buenos Aires, se não me falha a memória, em 1908. Vai à Universidade de Colômbia em 1912, passa uma semana também, um ciclo de conferências lá. A Madrid, Portugal, ao Cairo, volta a Buenos Aires, e o conjunto de palestras dele em Buenos Aires é editado um livro, Leçons de droit public, né, que é um livro muito bom, publicado em 1926, quase às vésperas do seu falecimento. Este é o homem. O seu pensamento constitucional, se nós formos examinar a sua obra, é extremamente robusto. Para os senhores terem uma ideia, em 1910, ele publica um ensaio que consome 1/3 dessa revista. Eu sei porque eu herdei de meu avô os primeiros 70 anos da Revue de droit public français, a revista de direito público francês. Aí os senhores vejam, meu avô foi juiz 50 anos, faleceu há 30, faleceu exatamente os anos que eu estou no tribunal, que eu, desembargador Penteado, estamos há 18 anos. Os juízes tinham essas coleções completas. Em 1910, 1/3 do exemplar deste ano, Léon Duguit publica um artigo muito importante, principalmente pelas características do direito constitucional francês. A responsabilidade civil do Estado legislador. E os senhores vejam o seguinte: a vida de Léon Duguit se passou sob a égide da Constituição Francesa de 1875, uma Constituição que foi votada e aprovada logo após a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana. E é uma Constituição relativamente sucinta. Ela é uma Constituição que nós podemos definir como uma Constituição flexível. Ela, na realidade, é composta de 3 leis constitucionais, aprovadas sucessivamente. Então, o francês, principalmente a partir da Revolução Francesa, ele é avesso ao controle de constitucionalidade das leis. Há um princípio quase absoluto na França da soberania do legislativo. Eles não admitem o controle de constitucionalidade na forma como nós conhecemos. A partir da Constituição de 58, que está em vigor, desenvolveu-se um controle através do Conselho Constitucional, mas bastante limitado. Mas como nós estamos falando em Léon Duguit, vamos ficar no seu período. Essa Constituição vigora de 1875 até quando a França é ocupada pelos alemães em 1940 e inicia-se o regime de Vichy, onde ela é revogada. Nesses praticamente mais de 50, quase 60 anos que ela vigorou, há o princípio da soberania absoluta. O legislador não pode ser censurado pelo juiz. Não pode ser censurado. Inconstitucionalidade, nem pensar. E Léon Duguit, sabedor disso, mestre que é do direito constitucional, ele desenvolve uma teoria muito interessante. Neste artigo, pioneiro, acho que o primeiro em qualquer lugar do mundo que ele sustenta isso, e que depois ele desenvolve no seu tratado, ele sustenta a tese de que o Estado pode ser chamado a ser responsabilizado pela sua função de legislador em determinadas circunstâncias. Quando, por exemplo, ela atinge um direito subjetivo particular de determinado cidadão ou de uma gama de cidadãos, desde que essa atividade não fosse ilícita. E ele cita um exemplo. Em 1872, a França aprova uma lei, através do seu parlamento, tornando monopólio a produção e a fabricação de fósforos. 1872. Muito bem, havia fábricas de fósforos na França. Até então, uma atividade ilícita. Todos esses comerciantes e industriais que desenvolviam essa atividade foram diretamente prejudicados por essa lei. Nesta hipótese, admitiu-se a indenização do Estado legislador. Mas quem fixaria essa indenização sem declarar a inconstitucionalidade dessa lei? Aí está, digamos assim, a sutileza do pensamento de Léon Duguit. Atribuiu ao Poder Judiciário que, em cada caso, irá arbitrar aquele prejuízo fixado. Nós temos um acórdão aqui do Supremo, na realidade uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello, em que ele aventa a hipótese da possibilidade de indenização do Estado legislador. Mas, que eu saiba, não saiu um acórdão sobre isso. Os senhores vejam a importância de Léon Duguit. Outra questão que é muito importante na obra de Léon Duguit, a conceituação por ele estabelecida sobre maioria absoluta. O que é maioria absoluta? Para todos nós, o número
número, a metade mais 1, é o que todo mundo diz. Ele define aí a precisão, o meu avô sempre dizia, a precisão dos franceses e a casuística de suas obras é impressionante. De Guy definiu, não, é o número imediatamente superior à metade. Os senhores podem pensar, mas qual é a diferença disso? Não é uma diferença pouca. O Supremo Tribunal Federal, até 1948, num acórdão publicado na revista Arquivos do Ministério da Justiça, que é uma revista muito boa, que depois se perdeu no tempo, ele entendia que a maioria absoluta no Supremo já com 11, era 7. Era o número 7. Hoje nós todos sabemos que é o número 5. É o número 6, perdão. Qual é a importância disso? A declaração da inconstitucionalidade das leis, por exemplo. A partir da Constituição de 34, inspirados na jurisprudência norte-americana, a nossa Constituição estabeleceu que as decisões sobre inconstitucionalidade tomadas pelos tribunais só poderão ser feitas pelo quórum da maioria absoluta. Temos vários outros dispositivos que a maioria absoluta é exigida. Né? E outro conceito que também foi definido com perfeição por Leon de Guy foi maioria absoluta é sempre em relação ao todo do órgão considerado nessa decisão. Não desconsiderando-se. Não, mas, por exemplo, pode se considerar, não, mas os ausentes consideram, não. A maioria absoluta no Supremo Tribunal Federal, presentes ou ausentes, é em relação ao número total. 11 ministros, 6. Então, esta definição se deveu a ele. Isso aí tem quociente eleitoral, por exemplo, maioria absoluta. Foi ele quem realmente deu os contornos para essa decisão. A influência de Leon de Guy se fez sentir nisso. Foi ele que orientou essa nova construção jurisprudencial do Supremo, que ele entendeu, não é 7, maioria absoluta de 11, são 6. Né? Infelizmente, se os senhores forem, nós conversávamos um pouquinho antes dessa nossa reunião, Leon de Guy está esquecido hoje. Se os senhores forem buscar em decisões do Supremo uma última citação a ele, terão de recuar praticamente. Eu me lembro de um voto, que eu vou comentar agora, do grande ministro Oscar Correia, que se deu em 1982. Em 1981, aconteceu um caso muito curioso no Rio Grande do Sul, em que este conceito de maioria absoluta foi examinado e a matéria foi ao Supremo Tribunal Federal, e a lição de Guy, que foi citada em todos os juristas que atuaram na causa, os advogados, pareceristas e os ministros, ela foi fundamental. A questão da eleição da mesa do Congresso, do Parlamento Rio Gaúcho. Houve uma eleição da mesa, em 1981, da mesa da Assembleia, cargo toda a mesa e o de presidente, e deliberou-se por maioria simples, quando deveria ter sido feito a maioria absoluta. E se o Supremo decidiu muito essa questão, chegou ao Supremo através da parte prejudicada, impetrou o mandato de segurança, e a matéria foi até o Supremo. E os senhores vejam como a questão não é tranquila. Quase todos os ministros, o julgamento consumiu 1 ano. Todos os ministros pediram vista. E, para lhe dar uma ideia, os advogados. De um lado, Paulo Brossard de Souza Pinto. De outro, Alfredo Buzaide. 2 dos maiores advogados do Brasil, na época. Ambos viriam a ser ministros do Supremo Tribunal Federal logo após. Por sinal, Alfredo Buzaide foi a última causa que ele atuou. Logo depois ele iria para o Supremo Tribunal Federal. Os senhores vejam, a causa, todos os ministros pediram vistas e ela foi decidida por a maioria de 1 voto. Então, os senhores vejam como essa questão não é tão simples assim. Uma outra questão que a influência de Leon de Guy é fundamental. Napoleão Bonaparte cria a Corte de Contas, que no Brasil é criado por inspiração de Rui Barbosa, logo após a entrada em vigor da Constituição de 1891. Mas qual o papel dessa Corte? É um tribunal administrativo, um órgão auxiliar do Poder Legislativo? Ele diz, absolutamente. A lição de Leon de Guy é fundamental nesse sentido. É uma corte, e no que diz respeito ao exame das contas públicas, ela exerce verdadeira jurisdição. Tanto é que seus membros têm as mesmas prerrogativas, e assim também é na França, as mesmas prerrogativas e vedações da magistratura. O que eles decidirem ali em matéria de contas, isso não pode ser reexaminado na via judiciária. O judiciário vai examinar se houve violação, por exemplo, ao contraditório da autoridade examinada, aí ele vai examinar.
Se houve um erro teratológico, aí ele vai examinar. Agora, aquilo que o Tribunal de Contas decidiu como normas de contabilidade pública, essa jurisdição é dele. Comparando um pouquinho no Brasil, que importância isso tem? Em 1937, ao examinar as contas do presidente Vargas, o nosso Tribunal de Contas, pela primeira vez em sua história, e essa decisão só foi repetida recentemente, há 2 anos atrás, no exame das contas da ex-presidente Dilma Rousseff, o Tribunal de Contas da União, por unanimidade, acolhe o parecer do seu relator, o ministro Francisco Thomson Flores, pela rejeição das contas do presidente Vargas. Essa decisão era a primeira na nossa história e, até pouco tempo, era a única na nossa história do gênero. Ela tem uma repercussão muito grande. Em 1967, quando entra em vigor a Constituição 67, Aleomar Balheiro, então deputado federal, escreve um artigo, o papel do Tribunal de Contas na nova Constituição. E ele indica que esta decisão do Tribunal de Contas, esse parecer pela rejeição das contas, unânime, porque o presidente Vargas teria desobedecido às normas de contabilidade pública, teria precipitado a decretação do Estado Novo. Eu acho que a história deu razão a este diagnóstico do ministro Balheiro, porque, editada a Constituição, ao Estado Novo, vem a Constituição de 37, e lá no artigo 177 havia uma espécie de um ato institucional ali, que permitia ao presidente Vargas aposentar e tornar sem efeito qualquer ato. Os 2 primeiros atos que ele toma foram: expulsou do tribunal, aposentando compulsoriamente o meu tio bisavô, o ministro Francisco Thomson Flores, e tornou sem efeito aquela decisão. Essa decisão, então, senhores, vejam, o tribunal exerceu, e aí lição de Leon Digui, a sua jurisdição plena. Uma manifestação técnica, que poderia, em tese, embasar, se sufragado pelo Legislativo, o pedido de impeachment do presidente, e é isto que afetou. Essa decisão se permaneceu única até agora, 2015, 2016, quando o Tribunal de Contas, também em circunstâncias semelhantes, também em razão do descumprimento das normas de contabilidade pública, manifestou-se pela rejeição das contas da presidente Dilma. Neste último caso, eu não sei se o Legislativo, a Câmara dos Deputados, já votou este parecer, acho que ainda não. Outra definição importante na obra de Leon Digui, o papel das comissões parlamentares de inquérito, onde Leon Digui sustenta, e vejam bem, ele escreveu isso aqui em 1911, né? A nossa doutrina constitucional era praticamente inexistente, e mundo afora, mais ou menos também. E a Constituição francesa são naquela época eram meia dúzia de artigos, né? A Constituição de 1875. Então, uma construção doutrinária. Ele sustenta que a Comissão Parlamentar de Inquérito, mesmo as comissões de investigação do Parlamento, mesmo não previstas na Constituição, elas são íncitas à natureza do Poder Legislativo. E elas só podem versar sobre fato determinado. E ele, numa nota de rodapé, ele coloca uma questão muito interessante. Poderia ser feito, repito, 1911. E na França, o Poder Judiciário não é poder. Até hoje não é poder. É um departamento, não é poder. Ele pergunta, poderia ser constituída uma comissão parlamentar de inquérito para, por exemplo, investigar o Poder Judiciário? E ele responde, lição válida até hoje, o serviço público da justiça, sim, poderia ser objeto, o serviço público da justiça. As decisões judiciais e desconstituição de decisões judiciais e convocação de magistrados para falar sobre decisões judiciais, jamais. E isso, senhores, como repito, na França, em que o judiciário não é poder. Qual é a lição para o nosso caso? Com muito mais razão, em que aqui é um poder. Diz ele mais, que as prerrogativas dos parlamentares numa comissão parlamentar de inquérito são as mesmas do órgão jurisdicional, mas não mais do que teria um juiz. Então, veja bem, ele tem todos os poderes da jurisdição, com os limites a ele inerentes. Né? Isso escrito, repito, em 1911. Eu desafio os senhores, procurem qualquer tratado de direito constitucional nesse período. Não vão achar esse casuísmo, esse detalhismo, jamais. Então, esses princípios ele lançou ali. Né?
e começaram a formar a nossa doutrina constitucional, inclusive parlamentar. O princípio da soberania da lei e da irresponsabilidade do poder legislativo é muito caro aos franceses. Tanto que o general de Gaulle, já no regime da Constituição atual, de 1958, numa célebre entrevista, quando de Gaulle assumiu a presidência da França, em condições dramáticas, em 13 de maio de 1958, quase num clima de pré-guerra civil, ele exigiu: eu quero elaborar uma Constituição, que será, eu vou propor uma comissão, vamos elaborar o texto e submetê-la a um referendo. E aconteceu isso, foi aprovado. É a Constituição que foi muito criticada pelos comunistas e socialistas. Quando eles chegaram ao poder, é a Constituição que está em vigor até hoje. É a única Constituição de 58 que deu uma estabilidade à França. Certa feita, ele foi perguntando: o que o senhor considera uma Constituição? Ele disse: a Constituição, e aí os senhores vejam a ideia dos franceses, é uma ideia, são práticas, são costumes. O papel do costume constitucional na França é muito importante. E ele se revela muito no direito parlamentar. Leon Deguy é um dos primeiros a esboçar qual o papel de um regimento interno de um legislativo. Né? E a Constituição, lá, como ela é muito sintética, a de 1875 era mais sintética ainda, permite uma maior liberdade ao legislador. E ele diz lá uma frase, né, que para nós hoje é usual: o regimento interno é uma lei entre o parlamento, tem que ser respeitado entre todos os parlamentares, e lá ela define, inclusive, o poder de polícia do presidente da Casa Legislativa, as infrações disciplinares dos parlamentares, as garantias dos parlamentares, mas ele diz lá a certa altura: mas este regimento não é lei, e ele está submetido às leis e à Constituição. Este caso que eu mencionei há pouco, 1981, bem depois, em que se deu esse problema da eleição da mesa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pasme-se, no Supremo Tribunal Federal, quando se discutiu a constitucionalidade, diz: não, mas o regimento tinha autonomia para dispor. A minoria, de 5 votos, reconheceu essa autonomia do regimento, mas a maioria, capitaneada pelo grande ministro Moreira Alves, disse: não, o regimento tem a autonomia que a Constituição lhe confere. Nem mais, nem menos. É óbvio, né, senhores? A composição de um dos poderes do Estado, que é o caso do Poder Legislativo, está tratada na Constituição. A margem do regimento... Não, o regimento pode disciplinar a eleição? Pode. O procedimento da eleição. Mas não pode mudar o quociente eleitoral, o quórum eleitoral. Isso não pode. O quórum constitucional, perdão. E isso que o Supremo, por 6-5, decidiu. Até de admirar os 5, né? Mas, enfim... Mas vejam como isso, Leon Deguy, já em 1911, ele já dizia: submete-se ao controle, digamos assim, da Constituição. Um outro aspecto muito importante da obra de Deguy, que nos influenciou muito, a eleição dos parlamentares, em quase todos os países do Ocidente, e exceção do Brasil a partir de 1930, como nós vamos comentar, ela prevê aquilo que se chamou, e nós na Primeira República tivemos isso, a verificação dos poderes. Quem julga o resultado da eleição e a idoneidade dos eleitos é o parlamento. O que aconteceu nos anos de 1891 a 1930, e foi uma das bandeiras da Revolução de 30? Os parlamentos reconheciam aqueles, digamos assim, que eram convenientes à maioria de então. Então, muitos que se elegiam não tinham, digamos assim, o seu direito reconhecido no Legislativo. Não havia justiça eleitoral. Né? Este poder existia na França, existia na Inglaterra, existia em quase na Itália, e ainda lá é assim, nesse país. Nos Estados Unidos é assim, não há justiça eleitoral nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, mas é aquele que não foi reconhecido pelo parlamento e ganhou a eleição. Utilizou-se na Primeira República, Rui Barbosa aí foi um ator fundamental, Rui Barbosa como advogado, e aí o grande papel dos advogados, e Pedro Lessa, o grande juiz na Suprema Corte, que referendou, do habeas corpus. E aí se criou aquilo que se denominou a teoria brasileira do habeas corpus. Utilizou-se do habeas corpus para a proteção dos chamados direitos pessoais, entre eles os direitos eleitorais. Né? Isso foi uma construção que depois houve uma reação do Legislativo, que na única reforma constitucional da Constituição de 91, em 1926, extirpa dessa possibilidade. O legislador constitucional aqui, literalmente, reformou uma jurisprudência do Supremo, estabelecendo que o habeas corpus só poderia ser
direcionado à liberdade de ir e vir. Bom, mas aí, uma das bandeiras da reforma, da Revolução de 30, iniciada em 1923 por um grande gaúcho, Assis Brasil, é a criação de uma justiça eleitoral, que vem a se efetivar em 1930, com a edição, inclusive, no governo Vargas, por seu ministro da Justiça, Maurício Cardoso, professor da Faculdade de Direito de Porto Alegre, do primeiro Código Eleitoral do Brasil e a criação da Justiça Eleitoral. Nós não tínhamos Constituição em 1930. Entre 1930 e 1934, quando veio a Constituição aprovada pela Constituinte, nós fomos governados por um decreto do presidente Vargas, um decreto revolucionário, que era praticamente a lei orgânica da Revolução de 30. Né? Mas de onde surgiu essa ideia da justiça eleitoral? Isso pouca gente sabe. De um grande primeiro-ministro da era vitoriana, provavelmente o maior primeiro-ministro inglês do século XIX, Benjamin Disraeli. Em 1868, quando ele promove a reforma das instituições, a reforma através de lei aprovada no parlamento, das instituições britânicas, instituições políticas, ele percebendo que esse mecanismo da verificação dos poderes era frágil, porque deixava no próprio poder interessado o reconhecimento dos candidatos, e lá é mais fundamental, porque é um regime parlamentar, ele disse, não, esta lei de 1868, entre outras inovações, traz o contencioso eleitoral para os tribunais. As disputas resultantes da eleição serão decididas pelo Poder Judiciário. Estes, senhores, é o embrião da justiça eleitoral. Isso não está, digamos assim, nos livros de direito eleitoral, pouca gente aborda essa questão. Léon Digui retrata isso, ele traz isso. E um outro grande constitucionalista francês, contemporâneo a ele, praticamente viveram na mesma época e faleceram juntos, Adhemar Ismail, que também refere essa importante lição. A justiça eleitoral brasileira passa a ter esta importante atribuição. Ela vai julgar o contencioso eleitoral, criada por Getúlio Vargas. E aqui uma ironia do destino. A justiça eleitoral de 1932 até a presente data, nós passamos por várias vicissitudes político-institucionais no Brasil. Ela só deixou de funcionar no período do Estado Novo. O mesmo homem que a criou, a extinguiu. Getúlio Vargas, em 1937, com o Estado Novo, extingue a justiça eleitoral e as próprias eleições, diga-se de passagem, porque o Congresso nunca foi eleito naquele período. Restabelecida em 1945 a queda de Vargas, ela se manteve, inclusive no período de 64, ela esteve plenamente atuante. Vou dar um exemplo bem simbólico aos senhores. Em 1978, o então e desconhecido professor de Sociologia, Fernando Henrique Cardoso, concorre a suplente do Senado Federal. A indicação dele pelo partido, o então MDB, foi contestada e ele teve esse direito assegurado. O direito de concorrer foi contestado porque ele havia sido cassado com base no ato institucional. O direito dele a concorrer foi assegurado desde a primeira instância da Justiça Federal até o Supremo Tribunal Federal, porque a matéria era constitucional, foi ao Supremo. O Supremo, por unanimidade, reconheceu ao então professor Fernando Henrique Cardoso o direito de concorrer à eleição. E, nesse momento, estava em vigor ainda o ato institucional número 5. Os senhores vejam, teríamos muitos outros exemplos para citar, mas estou citando aqui um exemplo bem emblemático de alguém que, inclusive, veio a ser, nos anos subsequentes, presidente da República. Um outro tema bem definido à perfeição por Léon Digui, o conceito de direito adquirido. Ele refere lá no seu tratado que o legislador não poderá, ao editar uma lei, violando uma situação subjetiva regularmente constituída. Essa é a definição dele. E os senhores vejam uma peculiaridade do direito francês. Até a Constituição de 1958, que é a que está em vigor até hoje, a proteção ao direito adquirido na França se dava exclusivamente a nível infraconstitucional, no Código Civil. E o Digui diz, então, os senhores pensam, ele construiu isso dizendo, a violação, a lei retroativa, nesta hipótese, quando violaria, digamos, uma situação subjetiva
devidamente constituído, violaria um princípio de direito superior. Essa é a expressão dele. Por quê? Porque ele não estava previsto na Constituição, ele não estava na ocasião. Então, eram os princípios gerais de direito que seriam violados nessa hipótese. No direito constitucional brasileiro, com exceção da Constituição de 37, todas as nossas constituições asseguraram a proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A única que não o fez foi a Constituição de 37, a Constituição do Estado Novo. E aconteceu aí um aspecto muito interessante. Havia um comerciante francês residente no Brasil, muito rico, que faleceu. Ele não tinha herdeiros. E aí, esta herança, da forma como viria, e não tinha herdeiros no Brasil, iria para herdeiros residentes da França e, eventualmente, até o Estado francês. O que o presidente Vargas faz? Estávamos em pleno Estado Novo. Edita um decreto-lei alterando a ordem de vocação hereditária. Todos nós sabemos que a lei da sucessão é regulada pela morte. Então, essa lei é manifestamente, esse decreto-lei, retroativo. Né? O governo de então alegava, não, o direito adquirido não está mais protegido na Constituição, mas estava protegido na lei de introdução, o Código Civil. Lei, inclusive, editada por um decreto-lei dele mesmo. Dele mesmo, presidente Vargas. O juiz que processou esse inventário não teve dúvida. O decreto-lei é retroativo, declara a sua inconstitucionalidade e segue a ordem de vocação do momento do falecimento, que é o que dizia o Código Civil. O presidente Vargas, valendo-se do artigo 177 da Constituição, aposenta esse magistrado, com base nos poderes de concessão. Isso, a matéria vai ao Supremo, e o Supremo, com todo respeito, nesse caso, não reformou a decisão do juiz. Né? Manteve digamos assim, a decisão favorável à fazenda pública aqui, etc. Mas foi um exemplo típico, digamos assim, de um decreto-lei, de uma lei manifestamente retroativa e que atingiu diretamente uma situação diretamente constituída. Não se fez uso. O juiz de primeiro grau certamente fez uso da lição de Digui, onde ele disse, onde lá, violar-se-á um princípio de direito superior. Essas, digamos assim, essas lições de Digui estão muito presentes no direito brasileiro. Ele trata como ninguém, por exemplo, as garantias parlamentares, a inviolabilidade do parlamentar, onde ele diz no tratado aqui que a inviolabilidade é por todos os seus atos praticados na condição de parlamentar. Inclusive, numa comissão parlamentar de inquérito. Repito, em 1911. Se os senhores procurarem agora muitos doutrinadores de direito constitucional, talvez não tratem com essa especificidade. E ele refere expressamente, os membros de uma comissão parlamentar de inquérito estão também abrangidos por essa imunidade. A imunidade processual, digamos, em relação a processo contraparlamentar, ele define como ninguém, no sentido de que essas garantias protegem a atividade do parlamentar e elas são de direito objetivo e não subjetivo, e, como tal, irrenunciáveis pelo parlamentar. Então, os senhores vejam, também princípios firmados por Leon Digui. Outra questão interessante que se dá é qual a abrangência da imunidade parlamentar. E ele trata aqui, citando a jurisprudência parlamentar francesa, uma questão interessante que o Supremo tem se deparado nos últimos tempos. Né? O que ele diz? O que está abrangido por aquela imunidade parlamentar, digamos assim, e na matéria penal, de uma persecução que precisaria a autorização do parlamento para iniciar-se, digamos, a persecução criminal em relação ao parlamentar. Ele diz, está abrangido por essa imunidade, por essa proteção constitucional, unicamente aquele espaço dentro do parlamento. E ele cita expressamente, a casa do parlamentar não está atingida por essa imunidade. Quer dizer, determinadas diligências criminais poderiam, por exemplo, atingir a residência particular. Até porque nós sabemos que a residência parlamentar não é um asilo para a prática de qualquer ilícito, pelo menos não deve ser. Esta questão se deparou no Supremo Tribunal Federal e, a meu juízo, neste ponto, o Supremo Tribunal Federal me parece que considerou até extensíveis a essa garantia, abrangidas. Com a devida vênia, Leon Digui
o príncipe dos constitucionalistas franceses, não sou eu que estou dizendo, é o nosso maior dos constitucionalistas, é Rui Barbosa, desautoriza expressamente. E ele cita aqui, Leon de Guy, uma passagem, essa questão se deu em 1849, quando um determinado parlamentar francês, já na presidência de Napoleão III, que logo depois, poucos anos depois, seria proclamado imperador dos franceses, tal qual o seu tio, ele cita que essa questão o parlamento francês debateu e cita que o então presidente da Câmara, de Forêt, em 1949, profere uma decisão expressa onde a residência do parlamentar não está abrangida por esta garantia. Ou seja, uma diligência penal lá poderia ser feita. Senhores, eu não quero cansá-los, já falei por 40 minutos, fiz um pequeno apanhado aqui, procurei trazer sempre a atualidade de Leon de Guy, a nossa realidade constitucional, comparando com a França e o que poderia nos ser útil. É um autor, como eu digo aos senhores, eu possuo todas as obras dele, as obras jurídicas todas, e do tratado todas as edições. E cheguei ao nível quase da insanidade, que eu tenho 2 exemplares de cada edição. Mas é uma obra magistral, é um autor que precisa ser revisitado. Este primeiro caso da responsabilidade civil do Estado legislador, quem for, por exemplo, desenvolver um trabalho sobre isso, um trabalho de doutorado, de mestrado, terá de necessariamente consultar essa obra, esse artigo dele, escrito, repito, em 1910. 1910. Professor Hélio, foi um prazer ter estado aqui, agradeço a oportunidade. Procurei lançar, digamos assim, despertar o interesse de revisitarmos esse grande autor. É realmente o príncipe dos constitucionalistas franceses. E, na Primeira República, e eu diria até para os senhores, até 1982, é um autor que foi muito citado no Supremo Tribunal Federal. E o último acórdão que eu me recordo que ele foi citado, e aí foi citado pelos pareceristas que atuaram nessa causa, pelos advogados Paulo Brossard e Alfredo Buzaid, 2 nomes que dispensam a apresentação, pelo ministro Oscar Correia, que dignificou muitos anos a advocacia brasileira, foi citado. Acho que foi a última vez que ele foi citado no Supremo Tribunal Federal. Isso foi em 1982. Oportunidade que todos os ministros do Supremo pediram vista desse processo. E devolveram, o pedido de vista lá era de uma sessão para outra. E com votos primorosos. Foi um privilégio ter estado com os senhores. Espero ter cumprido a missão. Foi uma honra ter estado aqui. Muito obrigado pela atenção. A honra foi inteiramente nossa em poder ouvi-lo, desembargador. Sem dúvida. Senhoras e senhores, assim concluímos essa etapa com as palavras do nosso ilustre palestrante dessa noite, convidando novamente a tomar assento à mesa. Concluímos essa etapa agradecendo novamente a presença de todos, claro, em especial, a distinta presença do presidente do TRF4, o desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Convidamos a vice-presidente do Instituto, doutora Adriana, a entregar o certificado do evento e o livro dos 100 anos, repassar ao nosso palestrante pela presença e pela palestra do desembargador Thompson Flores.